E já de volta ao vivo e em cores. Eu falei para você que seria rapidinho. Estamos aqui hoje falando de um tema muito interessante e um tema que afeta todo mundo. Obesidade, gente. A gente às vezes exagera, come demais, come mal, gasta pouco e aí o nosso corpo vai entrando num processo inflamatório. Isso chama-se obesidade. Tem solução? Claro que tem. Por isso que existe o programa de hoje. Hoje com a doutora Larissa Cury, nossa médica pediatra, e tem 500 mil títulos aqui que está nos ajudando aí com carinho, com sabedoria, para cuidar mais e melhor da nossa saúde. Doutora, eu vou chamar algumas telas agora, mas eu gostaria antes de chamar, eu falei que hoje, né, terminei o bloco falando que a medicina evoluiu tanto que tem remédio para tudo. Então, eu estou confiando demais no meu medicamento, né, no medicamento e estou substituindo o medicamento, substituindo o exercício pelo uso abusivo dos medicamentos, muitas vezes assim, automedicação, que a gente sabe que é um perigo. Ou seja, eu posso confiar demais nisso, doutora? Está certo pensar assim? Então, não é certo pensar assim. E hoje em dia, a gente tem um grande problema, Frei. Você vai lá no médico, aí vai lá no médico do pulmão, pneumologista. Aí vai o médico pneumologista dar um remédio para melhorar o pulmão. Aí depois vai lá no médico cardiologista. Aí vai lá, o colesterol está aumentado, vamos dar um remédio para diminuir o colesterol. Tá com arritmia, vamos dar o remédio para arritmia. Aí vai no outro... Já sei onde a senhora vai chegar. Já cada um vai dando um remédio. Quando você pega a receita do paciente, ele tem uma receita enorme e ninguém quer mexer na receita, né? Aí tem que ser algum médico de família para dar uma olhada em tudo. Mas por quê? A gente quer... Fora aqueles que são hipocondríacos, que gostam, né? Doutor, você não vai dar um remedinho, não? Isso, tem esse também. Mas o que acontece? A gente está remediando tudo. Cada queixa que existe, cada sintoma e sinal, a gente vai lá dar um remédio. A gente vai lá e dá um remédio. Vai parar onde? O metabolismo todo do nosso de medicamento do alimento vai parar no nosso fígado. Então, você vai sobrecarregar o seu fígado. Eu sabia que ia parar no fígado. Ia parar no fígado. E no rim também, porque sobrecarrega a eliminação, que é pelo rim, pela nossa urina. Então, essa sobrecarga de medicamento, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, olha lá na televisão, uma pessoa, uma pílula milagrosa. Pessoa magérrima, ela linda, maravilhosa. Isso. Olha, tome isso, eu estou tomando, olha o meu corpinho como é que tá. E aí você vai também, compra, e é caro. É caríssimo. Compra um que eu te mando 3, né? Isso, caríssimo. E, gente, não existe milagre, não existe cápsula de milagre. E você sabe que às vezes me procuram, né, como eu trabalho com isso também, mas faz uma fórmula para mim, para resolver. Não vai resolver. A gente ajuda de acordo com a deficiência que você tem, mas precisa ter o start, o início, o mudar de vida. E se conhecer também, né? Conhecer o corpo, as carências que tem no corpo, né? Isso. E aí, ou seja, o tratamento, o medicamento, vai responder a esta realidade personalizada, né, doutora? Isso. Existe o remédio, o medicamento personalizado, a gente tem que olhar o paciente não com um órgão. Eu sou cardiologista, olho só o coração. Não, você vê o paciente de forma integral. E além desse integral aqui, matéria, a mente e o espírito. Hoje em dia, a gente não dá para separar. Entendi. E todo esse olhar integral faz com que a gente faça um tratamento personalizado com toda uma equipe por trás. Então, antes de ser tentado, né, a gastar dinheiro com aquelas fórmulas milagrosas, pergunte, né? Pergunte, vá no... Isso, pergunte para o médico, mostra, isso acontece, graças a Deus acontece, né? Leva lá, eu vi isso aqui, o que a senhora acha de pergunta? Eu olho tudo, falo, não vai tomar isso. Ou então, não, isso dá para tomar, ou a gente pode melhorar. Associa isso, Associa isso com outra coisa, mas não pode sair comprando, gente. E tem um problema, vou aproveitar. Essa coisa de você ir no supermercado, na internet, comprar vitamina, porque vitamina faz bem, ele vai comprando vitamina, e vai tomando vitamina sem critério nenhum, porque faz bem. Vai parar onde? Sobrecarga? No fígado. Então, daqui a pouco você está com o seu fígado sobrecarregado de tanta vitamina desnecessária que você compra. Existe a cirrose hepática, cirrose no fígado, a cirrose hepática por álcool, mas também existe a cirrose por medicamento. E quando chega na cirrose, é o último estágio do nosso fígado, que ele se regenera. Mas quando chegar a esse estágio, gente, é tanta fibrose que já tem ali, tanta coisa, né? Essa usina não funciona mais. Então, cuidado com o excesso de medicamento, né? Mas é só um suplemento, não é? É tudo, A gente não sabe o que tem ali dentro, né? Então, pergunte para o médico. A gente tem algumas telas, é isso, diretor? Tem algumas telas? Joga para nós assim, coloca no ar assim, a doutora vai comentando. Então, doutora, assim, Brasil atinge maior prevalência de obesidade, 19,8 em adultos nos últimos 13
anos, doutora. Isso mesmo. Então, eu trouxe essa tela desse estudo do Vigitel recente para mostrar que a gente teve o maior aumento percentual nos últimos 13 anos. Um aumento muito grande. Então, de 11,8% da população obesa, hoje nós temos 19,8% de adultos obesos. É um número bem importante, por isso que a gente trouxe esse tema para a gente discutir. É um sinal de alerta, gente. Sinal de alerta, exatamente. Mais uma outra tela assim. A gente quer mostrar esses dados também para você ficar atento assim sobre essa realidade. Assim, temos mais, doutora? Excesso de peso. Excesso de peso. Então, tem todas as nossas. Esse slide é da Unicef 2019, um levantamento da pediatria e dos adolescentes. Então, mostra que 1 a cada 3 crianças estão com excesso de peso. Uau! É muita coisa, né? 1 a cada 3 crianças? Com excesso de peso. Então, aí inclui sobrepeso e obesidade. Entendi. Agora, obeso, nós temos 16% das nossas crianças obesas. Isso bastante coisa. É ruim, doutora? É ruim, é ruim. Sabe por quê, Frei? A gente tem que Vai ter pensar, consequência na frente. Vai ter. E hoje é o que eu falo assim, mas ele é pequenininho, ele tá gordinho, pequenininho. Ele vai ter, a gente já falou de ele vai crescer, vai esticar, vai ficar magro? Não. Mas a memória... A memória. Tanto a memória metabólica que a gente Quando falou... eu falo memória, não é a memória aqui, a memória, o organismo tem uma memória, ele registra, o organismo registra. Ele registra. É como uma cicatriz. Isso. E além do paladar, que você, toda a infância, aquele período importante até 2 anos, ele teve um paladar muito voltado para açúcar. E vou falar uma coisa, Frei, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que as crianças abaixo de 2 anos não tenham contato com açúcar. Isso a gente é muito... Abaixo de 2 anos? Abaixo de 2 anos. Alguém avisou isso para a mamãe e para o papai? Então, e a gente pega a criança, eu sou pediatra, atendo inclusive na rede de Valinhos. Eu pego criança, às vezes, chegando, que a mãe está lá com a bolachinha de maisena, com 1 ano. Bolacha e ela com o pirulito na boca. E o povo acha que bolacha de maisena não tem açúcar, né? Tem muito açúcar e gordura, muito. Então, tá lá a criança com as bolachinhas. É farinha, né? Farinha, carboidrato. Farinha, né? Carboidrato, né? Isso é um alerta, gente, um alerta. Mais uma telinha aí pra gente... Crescimento da obesidade por faixa etária, doutora? Isso. Aí da faixa etária a gente comentou que o maior crescimento foi na minha geração aí, né? Então, o pessoal dos 25 anos até os 44 anos... foi o maior aumento proporcional por faixa etária, que a gente conversou que provavelmente é por conta desse abuso de ultraprocessados. A minha faixa etária está com 49%, doutora. Aí, ó, tá bom. Agora, é proporcional pela quantidade de pessoas nessa faixa etária. Entendi. Então, os idosos, a gente vê que eles têm essa memória alimentar lá de antigamente. Então, eles têm essa memória de comer mais comida de verdade. A gente fala que a gente precisa descascar mais. Por isso que está cada vez mais assim, sobe a idade e diminui o percentual, porque é justamente essa memória saudável, doutora. Isso, exatamente. Olha só, né? Que os nossos avós faziam o quê? Eles descascavam mais as frutas e legumes e desembrulhavam menos. Exato, É o que a gente precisa fazer, desembrulhar menos e descascar mais as frutas e verduras. Vamos aprender com o nosso vovozinho, nossos pais aí, gente, olha só. Como é que é? Descascar mais. Descascar mais, né? E desembrulhar menos. Tá. Um pacotinho de bolacha? Isso, Desembrulhar menos. Mais uma tela, vamos mostrar o nosso Brasil aí, doutor. O Brasil tá gordinho já. O Brasil tá. E tem ali, esse estudo do Vigitel, ele é feito nas capitais do Brasil, né? E o maior índice da obesidade, sabe onde foi? Lá em Manaus, Uau. Amazonas. A gente não esperava. Aí esse estudo mostrou com todas O pessoal está comendo muito açaí e cacau lá. Então, e olha só, o que mostrou? Que essa população de Manaus está comendo muito pouco frutas e hortaliças. Acredita? Sério, doutora? Sério. Foi um estudo que mostrou. Então, provavelmente por isso eles têm também esse maior índice de obesos nessa região. Olha o sino da Amazônia, aí, as queimadas, cuidado aí, pelo amor de Deus, gente, né? Então, mas isso mostra que o Brasil está engordando, doutora. Está engordando. Né? E aproveitando que o senhor começou o bloco falando da inflamação crônica, eu não poderia deixar de falar do câncer, né? Porque o paciente inflamado, obeso, ele tem uma maior chance de desenvolver o câncer. É porque há um descontrole do crescimento celular, né, doutora? Isso. E a inflamação induz mais a essas células se proliferarem. Eu vi que o senhor está com a fitinha do Outubro Rosa, né? E a gente precisa lembrar do câncer de mama. E é um fator de risco. Obesidade hoje é considerado fator de risco para câncer de mama. Aliás, o diretor pediu para falar exatamente isso. Aqui, ó, está aqui.
Depois, doutora, eu vou lhe presentear no finalzinho, tá, doutora? Mas aqui eu tenho essa revista, né, esse mês, Outubro Rosa, dá um close aqui, que esse é o meu artigo. E o artigo, assim, eu já escrevi vários artigos sobre Outubro Rosa, né? Mas esse mês eu falo justamente dos fatores de risco. Aqui, ó, obesidade, alcoolismo, obesidade, tabagismo, idade, fatores genéticos, histórico familiar, histórico pessoal. Esses são os fatores, está em negrito aí, ó, né? E um deles está bem aqui, ó, obesidade, gente. Obesidade, um dos fatores de risco do câncer de mama. Está aqui, olha, né? Eu fiz questão de mostrar aqui na revista Brasil Nutrição e a doutora assim, veio assim, confirmar, é isso, doutora? É isso mesmo. Por isso que a gente precisa voltar a falar, é um tema que gera um desconforto, mas a gente precisa falar para a prevenção do câncer de mama também. E olha só, gente, somando tudo isso, né, com essas telas que a gente está mostrando, olha só a próxima tela, a gente quer trazer presente esse desenho para que você tenha noção desse o que acontece no nosso organismo quando esse processo inflamatório já está instalado. Mostra essa tela aí para a gente visual. Olha só, gente, olha Isso. só. Né? Essa tela é um resumo do que a gente falou usando o nosso boneco aqui do corpo humano. Mas olhando aqui, eu lembrei de outras coisas que a gente poderia falar. Quando a gente tem o aumento de peso, o sobrepeso e a obesidade, a gente chama de estase venosa. O sangue, ele fica parado, ele não consegue circular adequadamente pelo nosso corpo. E essa estase pode levar àquelas tromboses que a gente ouve falar, trombose. Além disso, tem uma tendência a ter lesão de pele, e aí faz uma infecção de pele que é difícil de tratar também, né? Então, é uma das coisas importantes para a gente lembrar. Eu coloquei ali também o fator de risco para pancreatite, né? Resistência insulínica. Resistência insulínica, porque o tecido gorduroso, ele leva a pessoa a ter essa resistência insulínica, né? A diabetes tipo 2, que é adquirida, que é o hábito, o estilo de vida. Pelo estilo de vida. O mais importante que a prevalência é muito grande relacionada à obesidade é a diabetes tipo 2 e a hipertensão arterial sistêmica, que é a pressão alta. Que isso vai levando a um monte de outras coisas, né? Eu queria, diretor, eu vou fazer um desafio aqui. Essas telas que são importantes e são informativas, orientativas, você teria como depois disponibilizar no nosso site lá, no rs21.com.br, lá no Vida e Saúde, que é onde você pode, na sua casa, encontrar todos os programas, inclusive esse. Então, a gente pode também disponibilizar as telas para você ter presente, assim, quer copiar, quer isso, aquilo, quer passar para frente, que é importante. Temos mais tela, diretor? Temos mais uma tela aí, importante. Hoje estamos aqui com a nossa médica pediatra, a doutora Larissa, e a gente quer trazer para vocês informações, assim, orientações, né? Mais uma tela aí para a gente também trazer presente aqui. O que é isso, doutora? Aí eu coloquei as bases do tratamento da obesidade, nessas imagens que a gente estava conversando. Então, lembrar da alimentação através do nutricionista, que está ali descrito, da atividade física, pus até a paciente na água, porque muitas vezes é importante iniciar o tratamento do obeso, a atividade física na água, mas não necessariamente. Mas tem uma visita ao médico também, né? Visita ao médico e atividade física para sair da zona do sedentarismo. Muitos obesos ainda estão na zona do sedentarismo, Frei. Se a gente conseguir que eles se movimentem durante 150 minutos na semana inteira, é aquele começo que eu já fico muito feliz. Se for uma caminhada, uma hidroginástica, não uma é um natação. Movimento de levantar da cama para o banheiro, do banheiro para a cozinha, do cozinha para a sala, da sala para a cozinha. Não é isso, não é esse tipo de movimento. É um movimento um pouquinho mais regrado, é isso? E a gente fala que é um movimento moderado, uma atividade física moderada. Tem que ter uma elevação da frequência cardíaca. Entendi. E para isso tem que ser uma caminhada um pouquinho mais vigorosa. É claro que o obeso, às vezes, uma caminhada leve para a gente, para ele já pode ser vigoroso. Por isso que é importante ter esse acompanhamento com o educador físico também. É verdade, doutora, assim, para quem gosta muito de tomar remédio, etc. É verdade que quando você toma o remédio e sem a atividade, sem movimento, sem exercício, o remédio, você aproveita só 10, 20% do efeito do remédio. Mas quando você faz exercício, a tua musculatura abre, né? Tem os componentes musculares, eles abrem
E aí o medicamento que você está usando, ele entra com mais eficácia, porque você ajudou o músculo, você abriu, né, as portas aí, agigantou as portas, aí o medicamento sim vai fazer mais efeito. É verdade isso, doutor? O que acontece é que conforme a gente se movimenta, cada atividade que a gente vai fazendo, a gente volta, a gente não falou que o metabolismo vai diminuindo, a gente volta a aumentar esse metabolismo. E quando a gente aumenta o metabolismo, a gente aproveita melhor os medicamentos. Então, isso é verdade. Quando a gente tem esse metabolismo melhorado, o medicamento faz mais efeito. Quando eu digo medicamento, também é o alimento, porque o alimento é um medicamento natural. Então, você aproveita melhor, né, doutora? Com certeza, aproveita melhor. Vamos ter mais uma tela aí? Já foi a última? Acho que foi a última. Eu posso chamar, temos um VTzinho, diretor? Temos, assim, que é uma cirurgia, é isso? Uma cirurgia para você em casa, é uma cirurgia robótica, né? Ou seja, dentro do tratamento da obesidade, uma cirurgia robótica. Não falamos ainda de cirurgia bariátrica, é outro tema, mas é uma cirurgia robótica para você ver que hoje o que a medicina oferece, acima de tudo para a doutora depois comentar. Vamos assistir juntos, vamos lá. O Ministério da Saúde divulgou em julho deste ano que a taxa de obesidade no Brasil passou de 11,8% para 19,8% entre os anos de 2006 e 2018. Uma das alternativas para o tratamento de obesidade mórbida é a cirurgia robótica, que teve um aumento de 60% no último ano comparado a 2017. Mas afinal de contas, como que funciona a robótica implementada à cirurgia bariátrica? Na verdade, a cirurgia robótica é uma evolução da cirurgia laparoscópica. O que é a cirurgia laparoscópica? Aquela cirurgia que a gente faz por mini incisões no abdômen. A robótica é uma evolução da laparoscopia, a gente acaba utilizando os furinhos, mas o que acontece é que o cirurgião opera e o robô transmite os movimentos do cirurgião para dentro do paciente. E isso traz vantagens, precisão dos movimentos, a visão é tridimensional, fazendo com que o paciente tenha uma recuperação mais tranquila no pós-operatório. Mas você deve estar se perguntando, mas doutor, é um robô que realiza o procedimento? Como isso é possível? O pessoal ainda tem um estigma de como funciona. Na verdade, o cirurgião continua operando, não é o robô quem opera o paciente, né? Então a gente tem uma sala de robótica, onde o paciente fica num console ao lado do paciente, ele opera nesse console e esse console transmite os movimentos para o robô que vai reproduzir os movimentos do cirurgião de uma maneira mais precisa, sendo muito mais intuitivo, porque os movimentos da mão do cirurgião são exatamente realizados pelo robô dentro do paciente. Ah, bom, doutor. Isso deixa nosso público um pouco mais tranquilo. Mas e quanto ao pós-operatório? Na verdade, né, o robô vem para ajudar no pós-operatório, né? Pela questão dos movimentos, as pinças são menores, a gente tem uma questão de menos manipulação dos trocáteres, que são os instrumentos que a gente coloca para fazer a cirurgia. O paciente aí tem menos dor no pós-operatório, uma recuperação mais rápida e o objetivo nosso é o quê? É tirar o paciente mais rápido do hospital. Bom, agora que já esclarecemos alguns pontos sobre a cirurgia robótica, nos conte, doutor, quais são os principais benefícios deste procedimento? A precisão do robô ela é melhor do que a cirurgia laparoscópica. As pinças são menores, eu consigo acessar áreas mais difíceis, né, com uma dissecção mais sensível. Eu gosto de dar o exemplo muito na cirurgia de próstata, que foi uma das primeiras cirurgias realizadas por robô, em que o índice de impotência sexual é muito menor nos pacientes submetidos à cirurgia por robô do que na cirurgia laparoscópica. Fora isso, o robô ele é programável. Então, nos instrumentos, quando ele entra dentro da barriga do paciente, ele tem uma questão que chama eixo remoto, que o robô ele não vai ficar forçando as entradas do abdômen. Então, isso vai ter uma agressão menor para a musculatura, menos dor no pós-operatório. E com todos esses benefícios, eu tenho o quê? Uma cirurgia mais limpa, mais tranquila, com menor risco de sangramento, com menor risco de lesar outras estruturas que eu não quero. Eu acho que quem ganha é o paciente. Muito bem, queremos agradecer ao doutor Hércio assim, pelas belíssimas explicações. Hoje a gente mostrou aqui sobre a cirurgia robótica, né, entendeu? Então vamos falar de uma das maneiras de tratar a obesidade, também é a cirurgia. Será que todo mundo pode fazer? Quais são os casos indicados, enfim, né? Quer saber isso? Então eu vou chamar rapidinho um intervalo, na sequência a doutora Larissa vai responder. Não sai daí, a gente volta já, só para você.